Vamos chamar também a professora Luciana Moro. A professora Luciana possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em Medicina Veterinária com área de concentração em Patologia Animal pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado em Patologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente é professora do Departamento de Patologia Geral, ICB, da Universidade Federal de Minas Gerais. Participa do programa de pós-graduação em Patologia da Faculdade de Medicina da UFMG. Tem experiência nas áreas de Medicina Veterinária, com ênfase em Patologia Animal, Patologia Geral, Biossegurança. Possui pós-doutorado em Educação pelo programa de pós-graduação em Educação da FAI UFMG. Boa tarde, gente. Eu gostaria muito de agradecer pelo convite de estar aqui no Percursos Formativos. E, na verdade, eu não fiz uma apresentação em PowerPoint. Achei ótima a sua, professor. E eu fiz um roteiro, né, para falar sobre essa trajetória minha de docente. Então, esse ano eu estou completando 23 anos de magistério. E aí não é só na UFMG, antes, né, de ir para cá, eu dei aula numa universidade particular. Mas a minha formação inicial, como eu já fui apresentada aqui, eu sou veterinária, então eu fiz um bacharelado. E depois me especializei muito na área de patologia, seja animal, seja geral. E aí, quando foi em 97, eu iniciei o meu doutorado. Em 1998, eu entrei aqui na UFMG, foi o último concurso para professor assistente que teve aqui no meu departamento. E aí, eu tinha que terminar minha tese, né? Então, até 2001, eu tinha uma preocupação, porque eu tinha que terminar aquele trabalho que eu tinha iniciado. Aí eu dividia o meu tempo ali com aquela tese e com os alunos que estavam me esperando na sala de aula. Eu tenho que confessar que nesse início aí a balança ela pesava mesmo para essa pesquisa que eu estava fazendo, né? Só que ao longo do tempo eu defendi a tese e aí vários problemas foram acontecendo, né? Falta de dinheiro para pesquisa, aquelas coisas todas. E eu pensando também na sala de aula, né? Eu estava doente, assim, 365 dias por ano com a insalubridade do ICB. E aí, os projetos nunca eram aceitos, né, pelo CNPq, porque eu trabalhava com sinomose, né? É uma doença de cão, então o pessoal não queria me dar dinheiro. E assim, em meio a toda essa coisa, eu ficava ainda naquela tensão da sala de aula, né? E eu tinha... Esse começo aí, dá para a gente refletir em cima daquilo que a gente encontra com os pesquisadores que trabalham com o ensino superior, né? Então, eles dizem que o professor universitário ele aprende a sê-lo mediante um processo de socialização, em parte intuitiva, autodidata, ou então seguindo a rotina dos outros. Bem, aí eu tinha o meu modelo. Realmente, eu tenho que admitir também que eu tinha. Era aquele professor que eu realmente admirava, mas ele falava mais do que o homem da cobra, sabe? Aquele que fica lá na frente da rodoviária e que fica tentando vender a poção dele. E eu tinha esse modelo. E aí o tradicional estava na minha vida, né? Eu entrava na sala de aula e aí eu ia falando, né, e tal, sobre a patologia. Então, eu tinha essa preocupação com o conteúdo. O conteúdo era o que me interessava naquele momento. E aí, só que nesse ínterim, eu comecei a me preocupar muito com uma outra coisa. Porque essa coisa, assim, ela me causava uma angústia muito grande, que é uma coisa que se chama avaliação. Durante o meu curso de veterinária, que me desculpem os meus professores, eu tive bons professores, mas teve um cara que deu a melhor prova que eu já fiz na minha vida. É um professor lá das doenças bacterianas, lá na veterinária. Ele dava as aulas dele, era um professor que tinha uma didática, né? Ele era tradicional também. Mas, quando ele chegou na prova,
ele criou casos em uma fazenda e aí colocou lá o problema e pediu para a gente resolver e dar o diagnóstico, prevenção e tal. Nossa, aquela foi a melhor prova que eu fiz. Eu posso dizer que, assim, a única da turma que conseguiu tirar quase o total fui eu, porque os outros colegas, eles gostavam do tradicional, do decoreba, né? Porque os alunos, eles gostam disso. E essa prova ficou na minha cabeça. Essa era a prova que, sabe, que me fazia pensar assim, pô, um professor, ele tem que fazer o aluno pensar. E eu aprendi com aquela prova. E aí eu comecei a pensar, gente, mas espera aí, como que é pensada a avaliação dentro da universidade? É pensado como um momento em que você vai pensar, vai verificar se o aluno aprendeu o que você ensinou, porque, na verdade, não se pensa num processo, né? Porque ensino-aprendizagem é um processo. Eu não ensino se o outro não aprende. Se o outro não aprendeu, é porque eu não ensinei, né? Então, é muito comum o professor falar, mas eu ensinei e ele não aprendeu, é claro. Se o cara não aprendeu, é porque eu não ensinei, porque é um processo. E aí, a avaliação, para mim, na minha cabeça, é um momento de aprendizagem. E aí eu comecei a refletir sobre isso. E, antes de eu ir para a FAI, eu comecei a ter tentativas em relação àquilo que, para mim, porque, na verdade, hoje eu sei que a avaliação tem vários instrumentos, um deles é a prova, mas o que a gente usava era a prova naquele momento. Aí eu comecei a repensar as coisas. Todo mundo reclama, não, mas o aluno está colando, mas está colando. Aí eu começo a pensar assim, eu como veterinária, né? Eu vou lá para a clínica da minha colega, ela fala assim, não, Lu, eu estou com um problema aqui, está parecendo um cachorro, e ele está com tal e tal característica, e eu estou achando que é tal coisa. Eu já conversei com o fulano. E o fulano me falou assim, presta atenção nisso ou naquilo. Quando os alunos estão trocando ideia lá, que a gente fala que eles estão colando, na verdade, por que eu não ponho esses caras para realmente trocar essas ideias de verdade e resolver um problema elaborado de tal forma que eles se sintam num momento, sei lá, um momento em que eles já estejam formados e que eles têm que realizar um problema profissional. Aí eu comecei a colocá-los em trios para resolver problemas. E aí, bem, e outras coisas, né? Fui tentando outras coisas. Eu já fiz prova oral lá na graminha lá do ICB, foi muito legal, os meninos adoraram, né? Mas aí, em 2009, apareceu uma disciplina na minha vida que mudou completamente a minha vida como professora universitária. Eu tinha uma professora que estava saindo do departamento, eu participei da reforma do currículo das ciências biológicas, lá no ICB, porque eu sou do colegiado, representante do departamento no colegiado. E aí, uma professora que era coordenadora na época, ela era minha colega de departamento, e ela falou assim, tem 2 disciplinas, eu estou saindo do departamento, ela foi para um outro, mas tem 2 disciplinas que eu queria deixar para você, que eu acho que são o seu perfil. Uma se chama Laboratório de Ensino de Patologia, e a outra é Patologia Comparada. Bem, aí o Laboratório de Ensino de Patologia, dentro desse racionalismo técnico que eu fui formada como veterinária, dentro de todo esse cientificismo, positivismo que é característico dessas áreas, eu entro na sala e eu vejo uma organização em que a disciplina, na verdade, de laboratório de ensino, eu não sabia o que significava um laboratório de ensino, essa é a primeira coisa, né? Eu não sabia o que uma patologia poderia fazer no ensino fundamental e médio, e eu entro na sala para ver como que a disciplina era ministrada, mas aí eu vejo os alunos sentados naquele formato, aquele antigo, assim, né? E esses meninos, um deles fingia ser o professor e os colegas fingiam ser o público-alvo, seja ele fundamental ou médio, e aquilo ali eu cocei a cabeça. E eu pensei assim, bem, eu vou pegar essa disciplina, beleza, eu comecei com ela, mas não, isso não está certo. Tem que ter alguma coisa diferente para acontecer aqui. Meu recurso, bem, comecei a entrar em contato com a pós-graduação da Faculdade de Educação.
eu vou tentar um pós-doutorado na Faculdade de Educação. Eu preciso resolver esse problema. Então, esse era o meu desafio. E aí, eu entrei em contato com a professora Rosália Juste, que depois me reportou para a Danusa Monfort, e aí ela falou assim, não, eu não posso te orientar, mas tem um colega meu que está precisando de um pós-doutorando, e é o professor Eduardo Mortimer. Poxa, eu tive uma sorte, né? E aí, o que acontece? Eu fui trabalhar com ele, e aí eu entrei num grupo que estava começando naquele momento, que é o grupo Gestos e Multimodalidade no Ensino Superior. Então, eu fui trabalhar com o uso de gestos por professores em sala de aula no ensino superior e como que ele usa esses gestos para construir significados. Evidentemente que a minha ideia inicial, que era aquela do laboratório de ensino, não tinha morrido, né? Então, eu troquei ideia com a professora Danusa, e um belo dia, alguns meses depois, ela me chama e fala assim, Lu, eu tenho aqui um aluno de doutorado que ele está precisando de um sujeito de pesquisa, eu acho que você pode ser o sujeito de pesquisa dele. Aí eu falei, uai, então traz o menino para conversar comigo, né? Então, ele ia trabalhar com relações entre teoria e prática na formação de professores. E aí, beleza, ele abria a sala de aula para ele, e aí, inicialmente, ele tentou, no segundo semestre de 2010, no primeiro de 2011, a iniciar uma gravação da aula, mas um aluno se negou, né? Então, ele não quis assinar aquele termo de compromisso livre e esclarecido. Aí a gente começou com conversas, né? Semanalmente a gente se encontrava e a gente ia trocando ideias. Como que pode ser? O que significa esse laboratório? O que eu posso fazer com isso, né? E, ao mesmo tempo, eu ia encontrando com os colegas da FAI. A FAI foi a coisa mais receptiva na minha vida. Todo mundo queria conversar comigo. O que você está fazendo aqui? Mas não é possível, sei lá, do ICB e tal. Então, era um negócio assim, muito interessante. E aí, eu fui trocando ideias, eles me passavam referências. Eu ia para aquela livraria lá da FAI. Lá na minha casa, assim, eu construí uma biblioteca secundária lá, que é um negócio muito doido. E aí, o que acontece? Eu fui lendo, né, lendo muito a respeito de tudo. E numa dessas, eu encontrei, pensando a respeito desse laboratório de ensino, eu comecei a entender a função do que é esse laboratório de ensino, né? E eu tinha que fazer uma ponte entre a Faculdade de Educação e o Instituto de Ciências Biológicas. E aí é que eu fui entrar em contato lá com os parâmetros curriculares nacionais e todos esses documentos, né, que são importantes para a gente seguir, para poder trabalhar com um laboratório de ensino. Mas aí, na minha cabeça, patologia, quer dizer, como é que eu vou fazer transposição didática de patologia lá no ensino fundamental e médio? Na grade curricular do ensino fundamental e médio não tem patologia. Não tem. E aí tem ecologia, tem microbiologia, tem todos esses, tem vários outros laboratórios de ensino que tem que fazer ensinar, ou pelo menos tentar fazer com que os meninos comecem a pensar nessa transposição didática. Mas aí, ao longo do tempo, e fazendo essas minhas leituras, eu encontrei uma outra coisa. A carência dos professores, dos licenciados que saem aí das universidades sobre educação e saúde na escola. Aí é que eu comecei a trabalhar. O que eu fui fazer? Eu fui tentar colocar a educação e saúde dentro desse laboratório de ensino de patologia. E aí a gente pode discutir duas coisas, saúde e doença. Então, colocando o quê? Tentando colocar quais são os pressupostos de educação em saúde e o que se entende hoje, qual que é o enfoque que acredita-se que dê certo no ensino da educação em saúde. E aí, nesses estudos e nessas discussões com esse doutorando, a gente foi, então, tentando elaborar um novo plano
para essa disciplina. E aí surgiram coisas, né, claro. Então, primeiro, o que os alunos têm que fazer? Aí o professor falou aqui, né, alguma coisa sobre as memórias que a gente tem, né? Então, assim, o aluno, o licenciando, é muito importante isso. Nós que somos professores, eu já falei para vocês que eu tive um modelo, não foi? Aquele cara lá que falava mais do que o homem da cobra? Pois é. Então, esse era o meu modelo. O aluno, o licenciando, ele tem um modelo dele. E se ele não refletir sobre como que foi o ensino dele, algumas vezes ele começa a fazer coisas que, na época que ele era estudante, ele achava horrível. Gente, eu já apliquei prova de múltipla escolha, eu odiava prova de múltipla escolha quando eu era estudante. Eu já fiz isso, eu confesso. Então, aí o que acontece? A minha preocupação começou a ser em relação a isso. Então, eles têm que refletir, escrever essas memórias deles, depois a gente traz isso para a sala e começa a discutir a respeito disso, né? E, enquanto isso, propor a leitura. Inicialmente, eu entrei com uma leitura de textos relacionados com educação e saúde. Aí, depois, eu vi que não adiantava muito. Porque, quando eles reelaboravam o memorial, eles não introduziam aquele suporte teórico que tinha. Então, o que comecei a pensar? Bem, então, vamos escrever resenha sobre esse texto? Aí, pega um texto, mostra como que é a resenha. Eles têm que ler o texto para entender, bem, como é que eu vou escrever essa resenha. Aí, para fazer uma resenha, ele tem que ler, né? E aí ele faz a resenha, ou então escreve perguntas, e essas perguntas são trazidas para a aula, e aí a gente joga aquelas perguntas, e aí a turma vai, então, né, tentando responder aquilo ali que os próprios alunos perguntaram. Então, na verdade, da mesma forma que que a minha atenção foi educada para dar diagnóstico, a atenção desses meus alunos aí tem que ser educado para a educação em saúde. Como? Como pensar a educação em saúde? E aí, além dos memoriais, os planos de aula. Então, não vamos trabalhar com seminários, vamos trabalhar com planos de aula. Então, como é que eu monto aulas sobre determinados temas de saúde, pensando num público-alvo? E aí a gente já vai pensar no planejamento dessas aulas, né? E aí o professor estava falando, né? O que eu penso primeiro? E essa é uma coisa que eu pergunto para eles. Eles sempre pensam primeiro no conteúdo, para depois pensar nos objetivos, no perfil dos alunos, na escola, né? Então, são essas coisas que a gente tem que discutir com eles, né? E uma das coisas que me ajudou muito nessa disciplina, tem me ajudado muito, né? Então, já está com 6 anos que eu cada semestre eu vou refletindo e replanejando o semestre seguinte, o fato de eu ter introduzido autoavaliações, né? Ou seja, a relação de cada um deles com essa disciplina e com esse conhecimento, e também a avaliação da disciplina. Porque, como eles veem que eu estou aberta à discussão, que o tempo todo a gente está discutindo o assunto, eles observam que eu estou interessada realmente, que eles me digam, não, tem alguma coisa que pode ser mudada. E aí eles dão sugestões. E aí eu analiso essas sugestões, e isso aí realmente dá para a gente ir modificando, né? Bem, e aí, com toda essa minha trajetória de estudo de educação em saúde, veio a ideia de elaborar uma optativa sobre educação em saúde. Aí eu fui lá no colegiado, né? Só que aí a secretária falou assim, espera aí, Lu, não precisa não, aqui tem uma que nunca foi ofertada. E aí eu tinha um aluno, porque agora eu estou orientando nessa área de ensino de educação, em saúde, educação em saúde, e também eu estou como orientanda em ensino de patologia, né? Então, esse menino que foi meu aluno, ele se interessou tanto pela educação em saúde, que ele veio me procurar e falou assim, eu quero fazer um mestrado nessa área. Aí eu falei assim, então nós vamos fazer o quê? Nós vamos elaborar uma nova ementa, um novo plano para essa disciplina, porque a ementa dela não tinha nada a ver com o enfoque que se deseja hoje para a educação em saúde.
Bem, essa disciplina está na 3ª versão dela e a gente está modificando. Então, esse menino está aprendendo comigo essa ideia mesmo da gente ter que modificar de acordo com aquilo que os alunos eles sugerem. Porque eu digo sempre para eles, essa disciplina não é para mim, é para vocês. Então, vocês é que têm que me dizer o que a gente tem que fazer aqui. Né? Eu acho que o território da sala de aula, ele pertence ao professor e ao aluno. E isso tem que ficar muito claro com eles, quando a gente está trabalhando com eles. E a outra coisa que eu ganhei muito é que aí tem aquela área das ciências duras lá, que é a patologia comparada, né? Que já é com o pessoal do bacharelado, a modalidade bacharelado. E esse ano, no final do ano passado, meados do ano passado, eu comecei a trabalhar com uma colega minha da Faculdade de Educação, na verdade, ela trabalha com psicologia da educação. E falei com ela da minha angústia com relação às avaliações. Então, assim, o meu trabalho agora está muito relacionado, nessa disciplina, com os instrumentos avaliativos. Quais instrumentos avaliativos eu quero utilizar? Porque eu comecei a pensar a respeito disso, principalmente a partir do momento em que o seminário final da disciplina, porque a disciplina, ela, inicialmente, quando eu peguei a disciplina, tinha 2 provas, um seminário. Eu achei muito. Aí eu coloquei a autoavaliação e avaliação da disciplina, mas eu pensei, esse negócio está muito pesado, né? Você tem muitos pontos em poucas provas. E aí eu comecei com essas ideias da avaliação ser um instrumento, um momento de aprendizagem. E, esse momento de aprendizagem ele tem que ser muito bem utilizado. Então, como fazer isso? Né? E aí eu comecei a pensar em colocar também artigos. Né? Isso é uma discussão que eu tive lá na FAI, e uma das coisas que o Eduardo estava me falando, artigos são interessantes da gente colocar na sala de aula. Mas como utilizar esses artigos? Né? Então, tem 2 artigos que eu gostei muito, porque, como é biologia, traz evolução e patologia juntos, e aí eu pego um artigo de regeneração, que é muito interessante, em inglês, tá? Os meninos estão fazendo Ciências Sem Fronteiras, eles podem ler isso aí. Então, em inglês. E o outro é um artigo que trata de um chamado paradoxo de Peto, né? E é muito interessante, os alunos eles amam isso, porque eles colocam a questão da evolução e daquilo que aconteceu com os animais de grande porte e com longevidade, né, com grande longevidade, com, sei lá, uma baleia, um elefante. São animais que não desenvolvem mais tumores do que a espécie humana, por exemplo. Assim, se a gente for ver a incidência, é muito próxima, ou seja, esses indivíduos, ao longo da evolução, eles desenvolveram mecanismos para driblar esse processo, né, de mutações. Eles gostam muito disso daí. E aí, esses artigos, mas a gente usa de formas diferentes. Né? Eles fazem uma resenha, o outro eles trazem as perguntas. No semestre passado, as perguntas foram trocadas, os colegas responderam, tem perguntas ótimas. Né? Então, quando o professor chega lá, eu já vi muitas vezes no meu departamento, não, mas o aluno, nós estamos com um material humano muito ruim. Na hora que eu vejo os meus alunos na sala de aula, eu fico triste de imaginar uma coisa dessa. Não é que eles são ruins, é porque, gente, eles nasceram com um computador, que é o subsolo, né, da UFMG, está na mão desses meninos. Então, aí o que acontece? No final do século XX, a gente tem a mudança do livro, que é um meio de comunicação que tem basicamente 2 modos semióticos, escrita e imagem, para o computador, que tem inúmeros modos de comunicação aí, ele tem filmagem, ele tem som, ele tem tudo aí, ele tem escrita. Então, esse movimento, tudo isso daí faz com que esse menino ele tenha uma relação diferente com o mundo. Não é mais a mesma relação que a gente tinha. E para eles, então, nós temos que nos adaptar a eles, e não eles a nós. Né? Então, aí a gente tem que repensar essas coisas. Então, e aí eu fui pensando nas práticas, porque os meninos queriam prática.
a única prática que eu posso dar para eles na patologia comparada é tentar buscar lesões de animais silvestres. E aí eu vou lá para a veterinária e consigo umas, trago lâminas e vou discutindo com eles. E aí vem a questão do modelo, né? Para eles entenderem microscopia, às vezes é muito difícil. Então, histologia para esses meninos, às vezes, é um negócio assim dificilíssimo. E aí eu fiquei imaginando, bem, vamos pensar nesses meninos montando modelos para tentar entender aquilo ali que está na lâmina. E aí eu estou estimulando isso. Então, eles vão lá, veem as lesões, e aí eles são estimulados a montar modelos que, no final, principalmente algumas lesões, fica muito bonito isso, quando ele começa lá a pensar na aterosclerose do papagaio, e ele vai chegar lá no infarto do miocárdio no papagaio. O papagaio tem aterosclerose, tá, gente? E aí, o que acontece? Então, isso daí, no final, eles fazem uma maquete. Tá? Eles fazem uma maquete, e no semestre passado, eles foram entrevistados por essa minha colega que me ajudou com uma série de coisas teóricas a respeito disso daí. Ela fez a entrevista e eles falaram dos aspectos muito positivos que isso traz para eles no momento em que eles começam a entender o mecanismo da lesão. Então, são coisas, ou seja, eles manipulam o objeto de conhecimento. Eles interagem muito mais com esse objeto de conhecimento. E isso, para eles, é importante porque eles têm que pensar em proporções, eles têm que ir lá entender como que é mesmo o mecanismo para eles transferirem isso. Então, tem um modelo mental e depois aí eles fazem um modelo concreto a partir disso daí, né? E aí tem a outra história. Eu tenho aulas expositivas que, de acordo com os conceitos lá do Eduardo, né, o que eu tento fazer é a interação. Tem um discurso de autoridade, é claro, a gente vai ter na sala de aula. Eu tento interagir sempre com eles e tentar buscar o ponto de vista desses alunos. Eles não estão acostumados com esse tipo de aula. Aí, o que eu fiz? Eu pensei assim, como é que eu posso fazer esses meninos falarem mais? Por meio de estudos de caso. Tá? Então, eu pego casos que estão acontecendo no zoológico. As minhas aulas são baseadas em animais silvestres, principalmente em cativeiro. Eu trago isso para eles resolvem isso em grupos de 3, normalmente. Eu adoro trio, né? Se eu colocar... Normalmente, esses móveis com 4 pés, eles costumam ficar meio mancos, né? Então, eu acho que trios funcionam bem. Aí, eu coloco esses meninos para trabalharem isso. Depois, eles trazem isso para a aula, tem uma aula só para resolver isso. Nessa aula, aí a gente costuma conseguir a dialogia. Porque aí eles vão trazer o que eles fizeram. Eles vão ver que aquilo que a gente trabalhou teoricamente acontece ali, e, inclusive, quando eles vão para o zoológico comigo, é uma aula extra que eu dou para eles, assim, de tarde, na terça-feira. Quem quiser, venha comigo, nós vamos ao zoológico, lá no hospital, e nós vamos conversar com o veterinário, com o biólogo, para ver o que acontece lá, né? Então, assim, eles fazem esses 2 estudos de caso antes da prova, que tem uma prova. E essa prova, ela tem os moldes do estudo de caso. Ou seja, eu estou educando esses meninos para ter um tipo de observação, né, um tipo de percepção, para eles entenderem, de certa forma, como, dentro de um zoológico, por exemplo, como é que eles vão observar esses animais? Porque o biólogo ajuda o veterinário lá dentro. Lá no IBAMA, né? E quando eles vão lá na saída de campo e eles têm que capturar animais, né? Como é que eles vão fazer essa captura? Eles vão prestar atenção em quê? Aí tem um problema lá da miopatia de captura. Então, tem um monte de coisas aí que eles começam a entender melhor, né? E, bem, então, tem essas provas e no meio do semestre, assim, eu peço para fazer uma autoavaliação. No dia da prova, né, para ver se eles me falam um pouco da relação deles com a disciplina.
para ver o que a gente pode ainda melhorar, né, naquele momento em que está na metade do caminho. Bem, e além disso, é claro, eu criei 2 disciplinas lá na pós-graduação da patologia que estão relacionadas com o ensino. Né? Então, seria, por exemplo, o Laboratório de Ensino de Patologia Geral é para a gente trabalhar a patologia geral na graduação. Então, isso é uma coisa que eu comecei a imaginar e, de repente, eu comecei a trabalhar com os meninos no ano passado. E, hoje, eu tenho uma disciplina que trabalha comigo, 4 alunos se inscreveram para trabalhar com estratégias de ensino em patologia geral. Esses meninos, eu estou colocando esses meninos para trabalhar em horários extra-classe com os alunos de biologia. Eu quero o aluno de pós-graduação em contato com o aluno de graduação, porque eles têm que ter esse contato, eles têm que começar a entender como é que é isso. E aí eles já estão começando a ter ideias, por exemplo, nós vamos montar um blog para começar, né, a interagir com esses meninos, quer dizer, então, tem mais um monte de coisa, né, professor? Quer dizer, na verdade, não tanto quanto você, professor, que você começou um pouco antes, e sempre na licenciatura, né? E eu tinha esse início nessa área mais dura das ciências, né? E tem 6 anos que eu estou mais ligada diretamente com o ensino, tá? Bem, então, assim, eu acho que eu já falei demais, que nem o homem da cobra, né? Então, eu vou passar aqui para a minha colega. Muito, muito obrigada, gente.